Módulo 8. Nós e amarrações. Na atividade de trabalho à altura, nós e amarrações quase sempre estão presentes, seja para montar linhas de vida, seja para atividades de resgate ou qualquer atividade que se faça necessário. Um nó, para ser considerado bom, deve satisfazer as seguintes condições: simplicidade de ser feito, apertar à medida que o esforço sobre ele aumentar, facilidade de ser desatado. Então, pelo menos essas características devem possuir no nó, né? Nós sabemos que existem vários nós, existem vários tipos de amarras, mas nem todos, né, são utilizados na atividade de trabalho à altura, são eficazes, né? Tendo em vista que alguns nós, né, depois de sofrer uma tração, aí dificilmente eles vão soltar, né? Então, provavelmente um pedaço de corda que vai perder nessa atividade. Outros nós existem uma facilidade, né, de desatar muito aumentada, então pode colocar em risco aí a segurança e saúde do trabalhador que vai estar exposto, né, através, né, dessa amarração com esse nó, né, e sem falar outras nós e amarras que fogem da realidade do trabalho à altura, né, que não tem aplicabilidade, né, que servem talvez para outras atividades. Deve-se usar sempre o nó mais simples que satisfaça as condições exigidas pelo serviço, sem pôr em risco a vida de quem o utiliza. Então, o nó ele tem que servir para a atividade que ele se destina. Por exemplo, se nós precisamos, né, fazer uma ancoragem ou colocar algum objeto, alguma coisa sobre estabilidade, né? Então precisa que esse nó tenha essa função, né? Não vamos utilizar, por exemplo, um nó de união de cordas, né, para fazer uma ancoragem, por exemplo. Então, a gente precisa conhecer os nós, precisa saber para que eles servem, né, e utilizar de fato para o que eles se destinam, né? Os nós e amarras são indispensáveis nas seguintes situações: ancoragem com cordas onde não há local para prender o talabarte, né? Muito utilizado dessa forma na construção civil, onde são atividades, né, que nós dizemos aí itinerantes, né? Então, hoje está realizando uma atividade, amanhã já é outra atividade, o dia que chove, né, já precisa, às vezes, alterar de atividade por conta do tempo, a atividade termina, são atividades que são mais rápidas, enfim, né, sempre está alterando aí de atividade, sempre está alterando de área de trabalho, então acaba que essas linhas de vida são montadas e desmontadas, né, muito rápido, né? Então, geralmente é utilizado inclusive cordas, vamos ver mais para frente, né, quais são as cordas, né, destinadas para esse tipo de atividade, para essa aplicabilidade, né? E que tem essa facilidade de montar e desmontar, né? Como por exemplo na foto, né? Uma fita de ancoragem, um mosquetão, né? Um nó 8, né? Provavelmente um nó 8 duplo que foi realizado com um cote, né? Para ancoragem aí, né? Pronto, é só, né, aplicar a tração na corda na outra ponta e está tudo certo. Então é uma linha de vida eficaz, né? Que foi montada e agora, né, pode ser desmontada posteriormente com facilidade e transferida de local. Existem então os nós para união de cordas, né? Então, como por exemplo, vamos ver mais para frente o nó direito, que são nós que são utilizados para unir, né, uma ponta a outra da corda. Temos uma corda de 50 metros e precisamos para uma atividade de 100 metros e não tem outra forma, não tem uma corda inteiríssima, vamos ter que emendar, né? Então precisa ter um nó eficaz para a emenda dessa corda, né? Então não podemos utilizar qualquer nó que quando sofrer uma pressão aí esse nó pode desatar, né? A gente precisa de um nó que nos traga de fato a segurança e a confiabilidade, né? Para a confecção de alças, né? Então volto a dizer que no caso do nó direito duplo, que tem exemplo na foto, né, ele acaba no desenvolvimento dele ficando essa alça que serve para ancoragem, né? Então essa alça, né, ligada aí no mosquetão e numa fita de ancoragem ancora essa corda para que ela possa sofrer uma tração, né, e se transformar numa linha de vida. E claro, pode ser utilizado também para acesso por cordas, para rapel, para resgate, enfim, né? Isso é um nó muito utilizado aí em todos os meios aí que utilizam cordas, né? Tanto para segurança quanto
para resgate. Para evitar que as pontas das cordas saiam do equipamento, então nunca devemos ter uma linha de vida, por exemplo, que não tenha um nó de arremate, que não tenha um nó de limitação na sua ponta, né, ou na sua altura suficiente para evitar, né, uma queda ao solo, por exemplo, né. Então é utilizado geralmente o nó 8 no final dessa corda, que é um nó que quando, né, o equipamento chegar naquela determinada posição onde tem o nó, ele não vai passar dali. Então sempre é importante ter essas limitações, né, nas cordas para, né, evitar que os equipamentos saiam dela, né. Para auxiliar em casos de resgate, né, vários nós são utilizados em casos de resgate para várias situações diferentes, né, várias aplicações das cordas em vários equipamentos, né, para facilitar aí o resgate, assim como também, né, um exemplo do nó 7, que é utilizado aí para, né, conseguir se aliviar aí uma situação de suspensão, né, para evitar a síndrome da suspensão inerte, por exemplo. Como improvisação, caso os outros sistemas falhem, então existem nós que substituem sistemas, tanto para redução de força, quanto para tração, né, quanto para limitação, enfim. Existem nós que nos auxiliam, tanto em situação de resgate, quanto em situação que às vezes precisamos diminuir aí as cordas, limitar, enfim, várias situações onde os nós são importantes, né, para as nossas atividades. E, claro, não compensa nós treinarmos todos esses nós, termos uma gama de nós aí que nós não vamos utilizar. Então, vamos ver aí mais à frente os nós com maior rotina, que são mais fáceis de ser aplicados, que têm maior eficácia para as nossas atividades em altura e que, com certeza, vocês vão conseguir aprender, vão conseguir fixar e transferir aí para as frentes de trabalho, para as atividades de vocês com bastante eficácia e aumentando a segurança das atividades. O nó direito. O nó direito serve para união de cordas, união de cabos. Se você precisa unir alguma corda para deixar ela maior, ou para alcançar maiores distâncias, ou até algum reparo, alguma situação do gênero que precisa unir, o nó direito é uma das melhores opções aí para estar fazendo essa atividade. Então vamos lá. Nós temos os dois chicotes, né, as duas pontas de corda, pontas de cabo, né. Para iniciar o nó direito, basta nós começarmos entrelaçando as duas pontas. Então, né, saindo as duas para o mesmo lado. Seguramos as duas dessa forma e verificamos que um chicote sai por cima, né, e outro chicote sai por baixo. Pegamos o chicote que está saindo por cima e continuamos por cima da outro chicote, da outra ponta de corda, né, passa por cima e volta pelo meio e sai para a lateral, né. Ajusta o nó, aperta ele vai ficar dessa forma. Então esse é o nó direito. Para verificarmos se o nó direito está correto, basta nós percebermos que os dois chicotes estão saindo para o mesmo lado, né? Os dois estão do mesmo lado, né? Não estão em lados opostos. E quando nós tentarmos desfazer o nó dessa forma, segurando, né, as cordas paralelas, ele faz esse movimento aqui, tá ok? Então esse é o nó direito, serve para a união de cordas. O nó 8 serve para travamento de cordas, para limitação de cordas e também base para outros nós. Então pegamos a corda dessa forma, né? Fazemos a dobra nela, fazemos a alça, pega o chicote, passa por trás da corda, traz para frente numa volta completa, né? E entra pela alça, formando dessa forma o número 8. Então esse é o nó 8. Nós podemos fazer ele na ponta de uma corda, então se nós utilizarmos essa corda para a linha de vida vertical, né? Se caso, por exemplo, o sistema de trava-quedas acabar não travando, ele vai chegar até no nó 8 e vai travar, ele não vai passar do nó 8. E também, é claro, o nó 8 serve para a base de outros nós, né, que utilizam ele como início, né, como referência, como base.
um nó 8 duplo. O nó 8 duplo serve para ancoragem, né? Como ponto aí, como base para ancoragem. A partir do momento que temos o nó 8, conseguimos atracar aí os materiais, né, de ancoragem, num ponto de ancoragem, num olhal, né, ou até mesmo em alguma estrutura para fazermos nossa linha de vida. Então pegamos a corda, dobramos ela de forma que fique a alça, né? Deixamos um chicote um pouco maior, de uma forma que fique a alça, mais ou menos com 1,5 palmo de distância, né? Dobramos fazendo uma alça dupla, né? Pegamos essa ponta da alça, passamos por trás da corda totalmente até chegarmos na parte da frente e colocamos, né, na alça dupla que nós formamos anteriormente. E aí é só, né, ajustar o nó. Ele vai formar essa alça, né, com esse nó, onde, né, nessa alça a gente consegue colocar, né, um mosquetão ou algum sistema de travamento, né, para colocarmos num olhal e podermos esticarmos aí a linha de vida. Então, um nó excelente para esse tipo de atividade. Nó 8 guiado. O nó 8 guiado é um nó de ancoragem que serve para ancorarmos nossa linha de vida diretamente em uma estrutura como essa. Uma estrutura onde ela tem a resistência, né, tem a forma, porém não é preparada para receber uma linha de vida. Ela não tem um olhal, não tem um local para atracarmos nosso sistema. Então, para realizarmos o nosso nó 8 duplo, primeiro precisamos realizarmos o nosso nó 8 simples. Então, como já aprendemos, dobramos nossa corda, né, com um chicote sobrando um pouquinho a mais, né? Dobramos a nossa corda, passa ela totalmente por trás da corda maior e entra o nosso chicote pela nossa alça. O importante do nó 8 para fazer ele guiado é que sobre bastante chicote, né? Então sempre é importante deixarmos bastante corda para chicote, porque ele precisa passar por toda a estrutura. Feito o nosso nó 8 simples, passamos o chicote acima do 8 pela estrutura e após isso é só guiarmos ele já pelo 8 já feito anteriormente. Então seguimos toda a extensão do 8 que foi feito anteriormente, né, voltando ele para ficar ele duplo, né? Fazemos todas as voltas, passamos, né, pelas cordas conforme o nó 8 simples passou, finalizando o nó como estava o nó duplo, porém já na estrutura. Então a volta do fiel. A volta do fiel é um nó de ancoragem e também serve para ancorar a nossa linha de vida diretamente na estrutura. Porém, ela é um nó mais rápido e fácil de se fazer, não tem tanta complicação. Então, na estrutura verticalizada, passa a corda por trás da estrutura, a parte menor da corda passa por baixo e a parte maior se sustenta na parte menor da corda. Essa chicote ele passa de volta pela estrutura, por cima de onde ele já havia passado, e depois vem pelo meio, né? Aqui ele veio e voltou pelo meio, ficando dessa forma, né? Essa corda passando no meio e os dois chicotes saindo no lateral. Esse é a volta do fiel. A volta do fiel ela já fica pronta, porém ela precisa de um cote de arremate para segurança, né? Então o cote como que se faz? Passa totalmente pela corda, vem por cima do chicote que você passou pela corda e volta por trás dele, formando uma espécie de um nó na própria corda. O nó de cote jamais deve torcer a corda que vai ser tracionada. Ele só deve passar pela corda, ao redor da corda que for tracionada, só para segurança, para que esse chicote não volte, né, e desate o nó. O nó 7. O nó 7 é um nó que serve para apoio, em caso aí de ficar suspenso por algum período, decorrente de alguma queda, algum acidente de trabalho ou uma situação de trabalho em suspensão que precise ficar suspenso para aliviar os pontos de pressão e prevenir a suspensão inerte. Tá? Então, estamos com a nossa linha de vida vertical. Para fazer o nó 7 é muito simples. Pegamos a corda com uma mão totalmente, erguemos, né, a corda formando esse laço, né, e com esse laço nós passamos, né, com essa alça, nós passamos por trás da corda
totalmente e voltamos aqui onde estão nossos dedos aqui, né? Nessa semialça que formou. E aí é só nós puxarmos para trás. O importante é sempre realizar o nó sobrando, né, corda aqui pro laço, para que a gente consiga colocar o pé, né, para poder se suspender na nossa linha de vida vertical. Então, esse é o nó 7. Ele é semelhante ao nó 8, porém não tem nessa última volta que teria o nó 8.